Olá, bom dia. Nós então estamos fazendo a leitura do livro Pensamento e Vida e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 18, que fala sobre sociedade. Nesse capítulo, Emmanuel vai nos convidar a perceber que a vida em comunidade funciona como um espelho de nós mesmos. Assim, no convívio diário, em casa, no trabalho, no trânsito ou mesmo nas redes sociais, a gente vai encontrar oportunidade de exercitar compreensão, respeito e perdão. A sociedade não é formada apenas pelas estruturas que a gente enxerga, que a gente vê, mas também pelos pensamentos e pelos sentimentos que a gente cultiva e que a gente compartilha. E ao contribuir para um ambiente mais fraterno e equilibrado, nós vamos ajudar a transformar o mundo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, vamos promover nossa própria evolução espiritual. Então, que esse texto nos faça refletir e nos inspirar a sermos agentes de paz e cooperação aonde a gente estiver. Eu vou fazer a leitura então. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para o outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e, bastas vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso, em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilharam irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam,
arrecadando a compensação das próprias obras. Citatinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram noutro tempo à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco dos espíritos, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. E que Jesus, nosso mestre amigo, continue nos consolando e amparando.